Vocês estão vendo, boa tarde, vocês estão vendo minha tela do PowerPoint, pessoal, com o Design Thinking aqui? Sim, professor, está Já aparecendo vejo. já. Bom, show. Um pouquinho mais, o pessoal chegar, né? Tá? Então, hoje a gente vai fazer, pessoal, uma primeira divisão dos grupos, tá? Primeira divisão, a gente vai refinar essa divisão, tá? Mas enquanto a gente vai dividindo, a gente vai discutindo, né? Porque, como a gente falou na primeira aula, né? A gente está fazendo um regime de exceção, né? Então, logicamente, todo o esforço que a gente quer fazer, todo o esforço que a universidade está fazendo é para dar no ensino não presencial a mesma qualidade de formação ou uma qualidade de formação minimamente aceitável, né? Então a gente é marinheiro de primeira viagem. Eu concretamente, né? Eu sempre fiz cursos em EAD, e até dei algum curso em EAD, tá? Mas minha formação sempre foi dar aula, né? E trabalhar ao vivo, dar presencial. Então eu sou de professor de EAD, eu tenho então, de quê? 2 anos, né? Tenho muita teoria, mas na prática mesmo 2 anos, né? Tá? Então, eu reconheço que as aulas em AD não tem uma qualidade boa, minhas aulas, né? Também não sei se as aulas presenciais tinham uma qualidade boa, mas eu tinha mais experiência, né? Então, projetos e tal, né? Mas, então, a gente está tentando adaptar da melhor forma possível, né? Então, a gente pede desculpas e, na verdade, a gente pede a compreensão, né, de vocês. E a gente entende também que vocês estão num regime complicado, de exceção, horários, tal, né? E trabalhos, atividades, né? Então, a gente está levando essas coisas em conta, né? Então, nada do que a gente faz é ditatorial no sentido de a gente tem que seguir uma recomendação que é a ementa do curso, né? Então, as coisas estão combinadas, né? Então, a gente não deve fazer ao bel prazer, né? Então, a gente, na medida que a gente consiga percorrer a ementa e desenvolver as atividades de uma forma razoavelmente satisfatória, é o que a gente pretende, tá? Então, flexibilizando no que a gente pode flexibilizar, tá bom? Então, o que eu queria comentar hoje, né? A gente vai... nossa principal meta hoje é ver se a gente consegue fazer uma primeira divisão, né? Por temáticas de projeto que são comuns, tá? Mas para isso a gente vai usar um método, né? Então a gente tem esse target geral, que é de distribuir vocês de alguma forma, iniciar as conversações para vocês, rutinar vocês em forma de, olha, eu queria fazer isso, né? Tá, a gente quer fazer isso, tá? Então vamos tentar chegar num isso mais ou menos comum, né? E os grupos são de 5 e 6 alunos, tá? Serão de 5 ou 6 alunos. Então, para isso, a gente vai apresentar essa ferramenta, né? A ferramenta de Design Thinking, né? Que foi desenvolvida para a inovação, né? Ela é uma construção, muita gente aí, mas tanto da costa oeste, né? Me parece que quem começou mesmo foi o pessoal do MIT, tá? Então, eu não fui atrás, assim, da Gênese, né? Mas logo o pessoal da Califórnia, né, também esteve envolvido, né? E hoje em dia o MIT continua sendo um dos divulgadores dessa cultura, tá? Mas ela já entrou em linha, né? Em grandes empresas, então, por exemplo, várias consultorias e várias empresas que tinham um perfil bastante formatado, né? Pelo menos para o mundo fabril industrial de final dos anos 2000, né? Os montadores, concretamente, né? Mas com a revolução que foi a internet e a quantidade de informações novas, e a velocidade das comunicações, etc. As novas realidades, né? A gente comentou semana passada um pouco. Então, as empresas, por exemplo, a SAP, né? A SAP, hoje em dia, se diz que é uma empresa de design thinking. Tá? A SAP, que tem um sistema super formatado, tinha, né? Para operar com multinacionais e várias cadeias de fornecedores, né?
percebeu que esse sistema super formatado não dava conta da realidade de trabalho das grandes corporações ou das corporações muito dinâmicas, né? Então, eles converteram, começaram a estar na virada do milênio, né? E agora eles são praticamente uma empresa de design thinking, tá? Então, é uma consultoria para fazer isso. Então, o que é o design thinking? É uma ferramenta, né? A gente vai apresentar os passos básicos do que a gente vai tratar hoje, né? Então, esse logo aqui tem tudo a ver, né? Então, a gente tem os polígonos aí, os hexágonos, né? Então, aula 2, tá? E então a gente vai falar desses 3 passos do design thinking, né? EDI, tá? EDI, né? Tem mais 5, né? Então, todos são 5, então dos 5 a gente vai ver 3, tá? Então, e vocês vão trabalhar bastante mais pra frente no passo 4 e no passo 5, tá? Então, essa ferramenta a gente chama de favo de colmeia, tá? Então, o que é o favo de colmeia, né? É uma maneira digital de pensar. Então, o pensamento digital, né? Ele tem a finalidade, né? A principal característica do pensamento digital é setorizar, né? Setorizar, ou seja, você fecha num lugar num assunto, né? Para dar para focar naquele assunto lá. E mesmo que você use muita analogia e fale bastante e tal, no final tem que sair uma coisa mais concisa. Então você setoriza para poder fazer conciso, tá? Ok? Então essa é a ideia da digitalização. E o pensamento, o design, né? Para um pensamento que tenta fazer isso, a ideia é você dividir em passos, tá? Então, são esses 3 passos que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver o geral, o overview, mas vamos trabalhar em 3 passos, tá? Ok. Então, o primeiro passo, né? Então, esses são os 5, né? Os 5, deixa eu só fechar aqui esse negócio aqui. Os 5, né? Os 5 favos de colmeia são esses aí, né? Empatizar, definir, idealizar, prototipar e vender, tá? Então, são os 5 passos do design thinking clássico, né? Tá bom? Então, então a gente já vê hoje o EDI, tá? Os 3 primeiros, tá? Prototipagem e a venda. A venda a gente não verá nesse curso, né? Então a gente até fazia uma feira de vendas unificada, né? Mas já esse não deu para fazer. E agora que a gente já sabe que pega antes ainda, tá? Então, pela experiência do ECE, há um problema anterior, né? Então, vamos tentar fazer melhor o EDI, e alguma coisa do P, tá? E venda vai ficar Deus dará, tá? Então, porque não dá para fazer mesmo, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo de empatizar. Então, vocês notem, né, dessa ferramenta, que já está dividido em bloquinhos, né? Certo? Então, poderia ser quadrado? Poderia ser. Tem que ser um bloquinho. A ideia do digital é que tem que ter canto, né? Tem que ser uma coisa com canto, tá? Então, um hexágono também, poderia ser um quadrado, tá? Poderia ser um heptágono, né? Poderia, mas acho que um hexágono tá bom, tá bom? Então, 6 lados, né? Tá? Então, tá bom. Acho que é uma forma legal de como as abelhinhas fazem, né? Então, o que significa o empatizar, tá, pessoal? O que significa ter empatia, né, com uma pessoa? Então, isso mais para frente, pessoal, ou digamos assim, no processo final todo, a gente vai esquecer dessa parte aqui, tá? Então, empatizar, ela é a base, né? É a base. Então, o que é uma base? Então, quando você faz um prédio, né? Um prédio de qualquer que seja, né? Então, é a fundação, né? A etapa da prospecção, da fundação e tal. Então, e a fundação é aquilo, né, pessoal? Que não sei se vocês já acompanharam isso, mas demora, né? Então, vai lá, parece que não está fazendo nada, né? Escava aqui, escava ali e tal, e mexe, mexe, mexe. Então, a fundação pode chegar a consumir 40% dos recursos de uma obra, tá? Um prédio muito grande, né? 40% dos recursos pode ser que vá na fundação, nas fundações do prédio, né?
Então, por quê? Porque como ele é muito alto, ele precisa ter muita base para poder levantar, né? Tá? Então, como exemplo de fundação, né, eu sempre cito o Shopping Paulista, tá? Shopping Paulista é aquele que fica lá na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Perto do metrô Paulista, tá? Do metrô Paraíso, perdão, metrô Paraíso. Né? Então, ele é um shopping que foi levantado em cima de uma rede anterior chamada Sears, né? Era uma loja, né? Era uma loja grande, nem existe mais essa loja, nem no mundo, se não me engano, mas era uma loja de departamentos grande, tá? Mas, então, ele ficava na Avenida Paulista. E aí, venderam para fazer o shopping. E o shopping era bem maior, ia subir mais andares, né? Então eles falaram assim, como a gente vai ter que fazer isso aqui ou vamos ter que mudar de lugar? Então eles decidiram fazer uma consultoria, né? E resolveram fazer no mesmo lugar. Só que aí a consultoria, antes, né? Ela falou assim, ó, se é para fazer aqui, você vai ter que afundar 2 vezes o que a fundação tá. Então você vai ter que fazer uma fundação embaixo da fundação, tá? Então, é possível isso, não sei o quê. Tá, contrataram umas pessoas, inclusive um amigo meu, né? Eu sei essa história com mais detalhes, é porque foi um amigo meu que trabalhou nisso, né? Nas minha referência nessa aula, dessa parte aqui é ele, né? Cara especializado em fundações. Então, eles tinham um prédio, imagina só, um prédio de uns 6 andares, né? 5 ou 6 andares. E aí eles iam escavar para baixo, né? Mais 12 andares. Escavaram embaixo mais 12, mais 10, acho que 10 andares. Vamos ficar em 10 andares. Então, eles escavaram embaixo dele mais 10 andares. Por quê? Para a fundação abaixar, né? Porque ele subiu mais, né? Então, o shopping lá deve ter 4 andares, 5 andares. E a mesma coisa de estacionamento, né? Para baixo. Então, foi esse trabalho que eles fizeram. Subiu tanto para cima quanto para baixo, tá? O prédio. E foi uma coisa de fundação. Então, a fundação você não enxerga depois. Não enxerga. Por quê? Porque ela é na fundação. Depois você vai soterrar aquilo, vai concretar e não vai ver. Porém, a base. Então, né, a base da forma de pensamento digital centrado nas pessoas, então, essa aqui é uma ferramenta de pensamento digital, mas ela é centrada nas pessoas. Lembra que eu comentei que o relatório da União Europeia sobre a indústria 5.0 falava da importância da tecnologia, da inovação, das coisas que forem surgir novas, né? Ou das soluções que forem propostas de trabalho, de produção, que seja, o que seja, né? Tem que estar centrado nas pessoas, nas pessoas humanas que usam, trabalham, usufruem, né? Tá? Então, bate total, né? Bate total. Então, a centralização do pensamento, aqui é uma aula sobre design, né? Design é um modo de pensar, projetar, né? Um mindset de projeto, né? Digital. Então, a gente tem que estar centrado na pessoa, tá? Tem que estar focado na pessoa. E, para isso, a gente vai sugerir a empatia. A gente não, o mundo, né? Então, a Stanford, né? Basicamente, Stanford é o que tem divulgado muito essa metodologia, tá? Muito, muito, muito. Então, que a criatividade centrada nas pessoas, ela só pode ser viável pela empatia, tá? Stanford fala isso e eu concordo, assim, não digo totalmente, né? Porque eu também não trabalho só nisso, mas eu concordo. Ainda não ouvi contra-exemplo disso, tá? Então, empatia a gente vai trabalhar bastante, vai falar, vamos tentar resgatar em outras aulas, né? Mas a gente não vai ver isso, tá? Porque é o mindset, na verdade, é o modo de proceder. Então, talvez, né, a gente já tenha ouvido falar, visto alguma coisa, lido muita coisa, mas a gente nunca trabalhou nesse assunto, tá? É possível crescer nesse mindset e nesse modo de operando, né? Ou essa qualidade, eu diria que, na verdade, uma competência de empatizar com as pessoas? Possível é, pessoal. Possível é. Mas precisa querer, tá? Precisa querer. Não é fácil, né? Quanto tempo eu estou envolvido com este assunto? 2 décadas, mais ou menos 20 anos. Quanto eu cresci nesse assunto? Um pouco. Eu acho que eu já tinha um pequeno mindset nisso. Tinha ideias, né? Depois virou um mindset. Depois virou objetivos, né? Mais fortes. Depois trabalhei e tal. Mas não é fácil. Crescer em empatia não é fácil, né?
porque você tem que estar centrado na pessoa, nas outras pessoas. Empatia não é estar centrado, logicamente, a gente tem que estar se conhecendo melhor, né? Porque não dá para conhecer melhor outras pessoas se você não se conhece, o mínimo a você. Mas essa ligação, né? Mundo exterior, mundo interior e essa conexão, né? Não é uma tarefa fácil, tá? Para quem está interessado nesse discurso, né? Essa maneira de falar, eu recomendo essa autora chamada Edith Stein, que é a minha guru nesse assunto, né? Já faleceu, né? Mas Edith Stein é a pesquisadora, doutora, que falou muito desse modo de falar empático, né? De focar nas pessoas, de lidar com as pessoas, tá? Ela lançou, ela é um psicólogo, né? Método psicológico de tratamento empático, tá? De chegar nas pessoas pela empatia, tá bom? Ok, então empatizar é de uma forma pensar e começar a projetar coisas pensando nas pessoas, tá? A gente é engenharia, né? Então, você tem que fazer um passo inicial, é observar essa pessoa. A pessoa, seu entorno, seu contexto de vida, tal, né? Então, há uns tempos atrás, eu li eu li, mas depois eu vi um podcast também, de um arquiteto, que ele falava assim, um arquiteto espanhol, ele falava assim, ganhou muitos prêmios e tal, antes de projetar qualquer coisa, ele é um cara especialista em obras de arte. Obras de arte, né, para quem não sabe, engenharia civil, são pontes, viadutos, tá? Pontes e viadutos é obra de arte, é o nome dado na engenharia civil para pontes e viadutos. Antes, ele foi contratado para fazer uma obra de arte dessa no campo, num lugar assim, no campo, né? Então, ele tá bom. Ele foi lá, né? Só que eu vou demorar. Quanto que vai demorar? Vou demorar pelo menos 6 meses para dar uma resposta. Resposta, hein? Então, ele foi lá, né? Foi com a família, tirou férias, passava no rio, né? Então, ele foi lá, pescou, né? Acampou, fez piquenique, depois ele falou assim, acho que eu vou topar, mas eu preciso mais de 6 meses, tá? Então, caramba, né? Então foi lá, ficou mais, aí passou outras férias de verão, férias de inverno e tal, passou um ano, né? Aí ele começou a fazer o projeto. Aí perguntaram assim para ele, por que o senhor demorou tanto tempo para dizer que aceitava, né? Aí ele falou assim, porque eu não quero fazer nada que fira o lugar. Eu tenho que conhecer o lugar antes, o entorno do lugar, saber qual que é o espírito daquele lugar lá, né? No inverno, no verão, no outono, né? Na primavera. E só depois, se eu perceber que eu dou conta, eu vou encarar isso. Então, eu fui lá e eu acho que eu entendi, e agora fez. E olha só, pessoal, né? Eu não fui nesse lugar aí. Parece que a ponte que ele fez, né? Parece que a ponte que ele fez, ela nem existe, parece. Ela funciona perfeitamente, né? Então, mas que ela entrou em tanta harmonia com o lugar, que as pessoas passam, nossa, tem uma ponte, passa a ponte, e depois, caramba, né? Ela mais ou menos sumiu, né? E é uma ponte muito bonita, tal, mas ela faz parte da paisagem, faz parte do ecossistema lá, então ela funciona perfeitamente, né? As pessoas continuam fazendo todas as coisas que faziam antes melhor, porque tem uma ponte, mas aquilo não feriu, não chocou a vida daquela região, né? Espetacular. Empatizou pelo menos com a natureza, né? A gente tem que empatizar com pessoas, tá? Certo? Buscar engajamento. Então, a gente tem que procurar, com empatia, buscar engajamento, né? Interagir com ela. E o método que Stanford sugere Universidade de Stanford, né? Sugere conversar. Então, a melhor forma, eu também concordo com isso, a melhor forma de fazer isso é conversar, né? Para quem gosta também de outra referência, é Sócrates, né? Esse é o método socrático, tá? Só sei que nada sei, dizia Sócrates. E conversando, né? Conversando, entrevistando as pessoas, ele ia tirando as informações que ele achava que podia aprender das pessoas, já que ele não sabia, ele achava que não sabia nada, né? Então ele ia entrevistando, é o método socrático de conhecer as pessoas, entrevistá-las, né? Então, várias vezes, se possível, né? Retornar se não funcionou bem, e, na verdade, investir numa conversa, numa entrevista, né? Cada vez mais enriquecedora, tá? Empática, né? Tá bom? Então, experienciar o mesmo que o seu entrevistado experiencia. Ou seja, a empatia não basta, né? Não basta por si só um conhecimento
uma ideia, uma abstração, né? Os americanos falam andar 1 milha no sapato do outro. Isso é um jeito de definir de empatia americano, né? Walking 1 mile, né? In the other shoes. Então, você andar no sapato do outro pelo menos 1 milha, né? Aí você, né? Você experienciou o que o seu entrevistado está experienciando. Então, sentir, no fundo né? Não basta entender. Entender faz parte do processo, lógico, né? Mas entender, é conhecer, né? E empatia não é isso. Empatia é experienciar dores, né? O calo, né? Incomoda, esquenta, aperta, né? É muito alto, muito baixo, bate no chão e dói, pesado, não sei, aí quase sapato, né? Mas aí é a ideia de experienciar o que mesmo que o seu entrevistado experiencia, tá? E por que empatizar, né? Porque me importo realmente com o que a outra pessoa está passando, está precisando, está querendo dizer, né? Então, de fato, pessoal, esse é o ponto-chave, né? O que é isso, né? Agora, por quê? Porque eu me importo. Me importo. Realmente. Não apenas teoricamente. Então, veja bem, não é errado uma importação, um significado teórico. Não é errado, é o começo, né? Mas é uma teoria, né? É uma teoria. Então, C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele conta isso no livro Terra de... o livro eu não lembro o que é, mas o filme chama Shadowlands, tá? Shadowlands. Então, um filme antigo, né? Antigo. 90 e pouco, né? Talvez, né? Milênio passado. Que C.S. Lewis, ele é professor de Oxford, né? E colega do Tolkien, né? Tolkien ele era cultura de filologia e o C.S. Lewis era de literatura inglesa, né? Literatura inglesa em Oxford, né? Olha só. Então, o C.S. Lewis, ele escrevia muito sobre dor, sobre o sofrimento, a dor, né? Porém, quando era reconhecidamente um grande escritor sobre o sofrimento humano, né? E crítico e tal. E quando a esposa dele, mais jovem que ele, teve câncer e câncer e descobriram que ela ia falecer, né? Não tinha cura tal, ele começou a sofrer muito. E nesse filme aí, né, Shadowlands, ele tá numa árvore assim, ela fala assim, eu tô sofrendo muito, tal, né, e eu vou perder você, tal, né. Aí ela começou a dar risada, né, a esposa dele. Então eu percebi que você era um teórico, né. Você se importava teoricamente com o sofrimento das pessoas, mas nunca tinha sentido o sofrimento das pessoas, né. Então, eu acho que é uma oportunidade para você entender, sentir o que você escrevia, tá? Sobre o sofrimento, né? E a gente, bom, ela uma pessoa muito boa, né? Então, pelo menos no filme, né? Mas ele fala assim, caramba, agora eu tô sentindo o que é sofrer de verdade, né? Eu era um baita de um teórico, né? Mas não tinha sentido o que era o sofrimento na pele e tal, né? Então, é legal, né? Então, por que empatizar? Porque me importo com o que a pessoa realmente tá passando, né? Anthony Hopkins e Deborah Rings, o filme, né? Os atores, né? Anthony Hopkins e Deborah Rings, quando eram novos, tá? Vamos lá. Não é apenas um cliente, mas não é apenas parte do mercado consumidor, é uma pessoa com um problema. Então, e pegando a carona da indústria 5.0, né? Então, pessoas com problemas existem à vontade, pessoal. Então, basta vocês, né? Se olharem na casa de vocês, ou no lugar onde vocês estejam agora, né? Se você vira o pescoço para um lado, vira o pescoço para o outro, olha para frente, olha para trás, olha no espelho, você vai encontrar alguém com problema, né? Então, a empatia, por que empatizar? Porque eu me importo com o problema das pessoas. Essa é a ideia. E, na verdade, eu quero tentar resolver esse problema, tá? Quero tentar resolver esse problema. Me importo e quero tentar resolver esse problema, né? Então, é a tentativa de compreender, de fato, eu botei em maiúsculo, que é o sentido de sentir, né? O que o meu design fará para aquela pessoa? O que o meu projeto, né, fará para essa pessoa? Tá? Então, nortear os esforços. Então, por quê, de novo, né? Toda a engenharia ou
logística, né? Lembra dos dois modos de inovação, né? Uma coisa nova, um produto novo, inovador, assim, no sentido de não há nada no mercado, ou um processo novo, certo? Então, é uma metodologia, um processo, então esforço, insights, incluindo esses sentimentos e emoções das pessoas, tá? Sentimentos e emoções, eu diria, né? Tá bom? Então, o que a pessoa sente é muito importante, né? No modo empatize, né? Tá bom? Tudo bem? Vou passar esse é o primeiro hexágono, né? Primeiro favo do 5 aí, né? Que é o modo empatize, tá? Okay? E depois, mais para frente, normalmente, pessoal, se você no mundo corporativo, não aparece a empatia. Por quê? Porque ele está na base. Todos os outros 4 têm que estar em cima disso. Então, em geral, a gente não fala que acabou a etapa empática, acabou. Não, ela está na base. Então, não é comum aparecer o empatize no design thinking, porque ele, na verdade, é a base. Mas como a gente está dando aula dessas coisas, né? Importante vocês entenderem que ele vai estar premiando todos os outros 4, tá bom? Definir, idealizar, prototipar e vender com empatia. Tudo bem? Então, o que é o segundo favo, que é o defina, né? Defina. Então, o segundo favo, novamente, a gente pega carona no mindset de empatia, mas continua na base, tá? Então, o que é esse modo defina, né? Você tem que enunciar o seu ponto de vista, né? O que é o ponto de vista? Então, você entendendo, empatizando com o que a pessoa está precisando, a necessidade da pessoa, então, você tem que apresentar para ela. É isso que você está precisando, né? Então, quem bolou esse... Então, logicamente, isso aqui é novo, né? Super novo. Super novo, eu diria, mas tem uma década e meia, né? 12 anos, talvez, né? Então, mas quem bolou essa ideia de... É isso que você está pensando? É isso que você está achando, né? É antigo, tá? Esse modo defina é escolástico, tá? Quem... expoente intelectual desse negócio aí é Tomás de Aquino, que a Igreja Católica chama de santo, né? São Tomás de Aquino, método escolástico, tá? Do Quaestio Disputate, né? Quaestio Disputate, antes de você dizer sou contra, a favor, tá? Antes de você dar sua opinião, você tem que falar, este é o seu ponto de vista, tá? Ok? Então, o que eu entendi é isso. Então, eu defini é isso. Você faz a entrevista, percebe que o outro está... Mas aí você tem que expressar se de fato aquilo que você está entendendo é aquilo que a pessoa está vendo, né? Tudo bem? Não? Então, o ponto, o define é um encontro, é uma ponte, né? Entre o que você compreendeu, mas o que você compreender é interno, você está internalizando, analisando. Você precisa propor agora, né? Do meu ponto de vista, o teu problema é esse, é isso. É isso, claro. Então tem que ser claro, né? Alguém falou na inovação de ser claro, né? Então é isso aí, pessoal. Então a gente precisa tentar falar coisas claras, porque senão a gente apresenta uma solução para um problema que não era aquele, né? Entende? Não? Então você quer resolver um problema de transporte, e vai lá e bola, não sei o quê, o carro novo, não sei o quê, econômico, verde, e não sei o quê, barato, tal. Aí a pessoa fala, mas eu não queria um carro, né? Eu queria daí para lá, então bastava uma bicicleta, não sei, entendeu? Então, o definir o ponto de vista é ter claro, né? Enunciar claramente e a pessoa concorda, meu problema é isso daí, certo? Então, empatizou, apresente de forma mais clara possível o foco do seu trabalho, porque no fundo o ponto de vista tem que ser o foco, né? Então, definir o ponto de vista é importante, porque, veja bem, pessoal, tudo que a gente vai falar fica gravado, né? Essas 5 ideias aqui, né? Empatize, define, idealize, prototipe e venda, são definições já, tá? Então, palavras-chave que definem passo a passo o que é o método, o Mindset Design Thinking, né? Então, é importante que a gente queira falar, né? Transporte, logística de abastecimento, estocagem, né? Armazenamento em pequenos lugares, armazenamento no frio, transporte de uma coisa que precisa de geladeira, vacina Pfizer, né? Certo? Então, tudo bem, né? Então, você precisa
claramente ter o ponto de vista que esteja de acordo com a necessidade das pessoas entrevistadas, né? Ou das pessoas com problema. Então, é mais do que a definição do problema, uma visão objetiva, que você conseguiu com a relação empática ou do processo empático com os ouvidos, tá bom? Então, porque veja bem, definição é ruim? Não, definição como a gente conhece matematicamente, pela lógica formal, não é ruim. Porém, ela é muito prolixa. Tem que ser mais objetiva, no sentido de tem que pegar no calo, né? Dá para entender? Então, se a pessoa está com uma unha encravada, não adianta querer falar para ela que ela precisa emagrecer, que ela precisa tratar dos dentes, que ela precisa cortar o cabelo, que ela precisa fazer uma dieta de diabetes. Doutor, o problema é minha unha mindinho do pé que está encravada, né? Porque aí você vai lá e resolve aquilo, né? Aí dá para conversar de outras coisas, né? Então, precisa ser objetivo. Objetivo. Bom? Por que definir assim o PDV, né? Certo? Então, o que é e por quê? Veja bem, essas duas perguntas sempre são importantes de ser feitas. Então, a gente vai tentar sempre trabalhar nessas duas perguntas, o que é e o porquê, certo? Então, a gente precisa ter foco para que a gente possa empaticamente trabalhar nisso. Então, vamos ver se vocês entendem o que eu vou falar. Vocês vão trabalhar em grupo. Para quem ainda não entendeu, né, pessoal, por que o trabalho em grupo é tão importante? Porque é uma premissa que o mundo moderno está pedindo do pessoal da tecnologia. Né? Do pessoal, tudo bem, não? Então, mas professor, eu não sou de informática, não estou falando de informação. Tecnologia, né, pessoal, é tudo que papel é tecnologia, né? Papel é tecnologia. É tudo que é algo que vai poder usar uma técnica, né? Tá bom? Tecnologia é tudo que envolve alguma técnica, né? Tá bom? Então, o pessoal da tecnologia, que são os engenheiros, né? Engenheiros e engenheiras, precisam trabalhar, e lembra que a União Europeia fala de né? Intercultural, interdisciplinar, né? Então, várias esqueci, tem um terceiro que eu estou esquecendo, mas intercultural e interdisciplinar é fácil, né? A gente tem trabalhado, né? Não é acessível, tem que estar aberto às pessoas, né? Tá? Inclusivo, né? Inclusivo. Então, a gente tem que trabalhar com mais gente. Então, a principal crítica que a gente sofreu no quadrimestre que a gente ofereceu ano passado, né? Que foi o ECE, é de que os alunos tiveram dificuldade de trabalhar com gente, com os outros, à distância. E os professores também, né? Então, mas infelizmente, pessoal, é isso que o mundo pede. O mundo pede que vocês consigam trabalhar mais não à distância, trabalhar com os outros, né? Então, estejam abertos a trabalhar com os outros. Então, esse é o esforço que o design tem que pensar e lutar por vencer, né? É preciso trabalhar na equipe, com a equipe, entre a equipe, com a equipe que a gente tenha, de forma cada vez mais empática. Porque senão, pessoal, veja bem se vocês entendem o que eu vou falar, né? Pode até acontecer que vocês trabalhem de uma forma muito individualizada, segregada, blá, 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 numa empresa, etc., ou mindset que for, ou circunstância que for, e o produto seja uma maravilha, e o produto alcance entre as necessidades empáticas das pessoas. Pode ser, né? Porém, não é isso que a gente está precisando na universidade. A gente não precisa que vocês, ou a universidade não está sendo solicitada para que vocês resolvam um problema ou dois específicos, mas de que vocês tenham essa visão mais empática, essa pegada mais empática, né? Pegada centrada nas pessoas. Porque, inclusive agora com o relatório da indústria 5.0, é a nova vertente para a década, né? Daqui a uma década pode ser que eles repensem alguma coisa, mas na década agora, né? Mas cá por mim, opinião pessoal, opinião do professor Minami, né? Então, se a gente já vinha, né, desde 2000, o pessoal da costa leste americana bolou esse negócio, o pessoal da costa oeste americana encampou esse negócio, uniu os Estados Unidos, não é fácil, pessoal. Uma coisa que une as duas costas teóricas americanas é uma coisa, assim, potente, né? Potente.
Ocidente e Oriente trabalhando juntos, né? Tá bom? Ou pelo menos juntos não digo, mas trabalhando no mesmo foco, né? Pode estar separado, mas com o mesmo foco, né? Então, por quê? Porque é uma ideia potente, né? Ou seja, que é preciso centrar nas pessoas, né? A ideia de você, aquele engenheiro que faz as coisas, né? Projeta o negócio, para quem? Não sei. Quanto vai custar? Não sei. Não sei. Então, a pessoa que é um técnico, um burocrata da tecnologia, né? Uma pessoa especificamente um calculista, né? Um amigo meu era assim, você trabalha com... Não, eu sou um calculista. O que você faz? Eu fico no escritório e fico calculando, né? Fico no escritório calculando, né? Então, pessoa muito boa, tal, mas ele era engenheiro assim, né? Calculista, tá? Então, é preciso que vocês adquiram essa finalidade de um processo empático, né? É ter um ponto de vista empático. Pensa no que eu estou falando, tá? A finalidade do processo empático é ter um ponto de vista empático, tá? E consiga trabalhar empaticamente com isso, né? Tá bom? Opa. Sirva como fonte de inspiração. Então, as coisas que surjam, as inovações e as elaborações que a equipe apresente, venham do ponto de vista que nasceu empaticamente e continuem inspirando empaticamente a equipe, tá? Então, como eu falei para o pessoal, para vocês no quadro no ECE, eu presenciei briga entre elementos do grupo. Ou seja, muitas dificuldades, mas fracassamos, né? Então, mas professor, eu sei, mas se a disciplina está tentando trabalhar essas coisas, era legal que a gente não brigasse, né? Não chegasse a esse negócio, né? Presenciar briga, porque o grupo não digo todo mundo, mas a gente não conseguiu atingir um grupo. Na formação das pessoas, falhou, né? Falhamos, né? Tá? Então, sirva como fonte de inspiração que o ponto de vista seja empático e consiga trabalhar empaticamente, tá? Seja útil. Para quê? Para buscar soluções, comparar, avaliar os concorrentes, que são concorrentes, eu diria, né, pessoal? Então, a concorrente é uma coisa antiga, está no mercado ainda, né? Mas eu diria, eu teria assim, outras abordagens, eu colocaria assim atualmente, tá? Mas eu não vou mudar o nome, concorrente é concorrente mesmo. Então, de repente, você lança um Pikachu novo, né? Tá? Lança um Pikachu novo, amarelinho, tal que for, né? E tem o meu é de crochê, né? E tem um outro Pikachu que é um outro, né? De lã, não sei o que tal. É um outro, né? Uma outra solução. É um concorrente, mas é diferente, né? É uma outra solução, tá? É uma outra solução, né? Tá bom? Vou dar um outro exemplo, né? Desculpa, eu sempre gosto de falar de coisas reais, né? Eu sou assim, né? Então, quando 8 anos atrás, quando eu fui trocar de carro, né? Eu tinha um carro GM, e já estava morando em São Caetano, né? E fui numa concessionária da Volks, né? Da Volks, aqui em São Caetano. Aí eu fui lá, tá, perguntei dos carros, lá, tá bom, gostei dos, os preços estavam bons, tal, né? Aí eu falei assim, acho que vou passar lá na Renault, não sei, não é Renault, Renault, Citroën, a terceira, esqueci, é uma terceira aí, né? Então aqui tem o 308, 408, Peugeot, né? Acho que eu passo na Peugeot aí, vou ver o preço. Né? Sabe o que o cara da Volks falou? Ele falou assim, cuidado, hein? Você vai passar numa francesa, sabe que quem compra carro francês nunca mais compra carro francês, né? Eu achei aquilo de uma deselegância, pessoal. Mesmo partindo de uma concessionária de uma empresa alemã, né? Eu acho isso daí o fim da picada, desculpa a minha palavra, né? Eu falei, aqui eu não vou comprar carro aqui, não. Não vou comprar carro aqui, não. Né? Lembra que eu tinha um GM, né? Depois eu comprei um Toyota, né? Eu tenho até hoje. Corolla, né? Não, já troquei o carro, mas a marca, o modelo é sempre Corolla, né? Mas eu achei mais deselegância aquilo lá. O cara fala assim, onde já se viu? Denegriu o produto do outro da outra empresa, né? Então, desculpa, eu falei, isso, nossa, me caiu tão mal aquilo, me caiu tão mal, falei assim, olha, aqui na Volkswagen eu não vou comprar carro não, viu? Pelo menos nessa concessionária, mas eu nunca mais comprei carro Volkswagen, tá? Por quê? Porque me caiu mal, né? Tá bom? Então, para captar e capturar tanto o coração como a razão de todos os ouvidos. Eu acho que tá por aí, pessoal. Então, mente e coração, tá? E, na verdade,
voltando ao relatório da indústria 5.0, tentando pegar a pessoa. A gente não é só cabeça, a gente só não é só coração, a gente tem no mínimo os dois, mas a gente teria um corpo inteiro, a gente teria uma pessoa inteira, né? Cabeça, diversão, tá bom? Então, né, bolso, certo? Então, pega tudo, razão, emoção, né? Certo? Tudo bem? Isso é o define, né? O terceiro, então, a terceira colmeia que a gente vai ver hoje, né? É a colmeia do idealize, né? Então, idealize empatizou, e não vamos falar tanto, lembrando, mais para frente, ou até outros design thinking não tem o empathize, mas ele tem que estar. No design thinking raiz tem que estar, senão não entendeu, né? Não entendeu. O que é o modo idealize, né, pessoal? O modo idealize, você tem que estar aberto para alternativas radicais. Olha só. Então, você definiu o seu ponto de vista de uma forma bem assim específica, né? Bem focada, né? Focou, né? Mas antes de agora, uma coisa é eu ter entendido claramente, empatizado com o PDV da necessidade da pessoa. Agora, para resolver aquilo, eu tenho que estar muito aberto. Tá? A ideia de pensar fora da caixa, que saiu, né? Na semana passada, né? Eu tenho que estar aberto para coisas radicais. Por quê? Porque eu quero inovar. Eu quero inovar. Não, antes de idealizar uma solução, não, veja bem, professor, saiu um negócio do Arduino que é para isso. Ou o pessoal da Microsoft lançou um negócio disso. Sim, pessoal, mas não dá para a gente, antes de, sabe, vamos ver, abrir para ver com maior amplitude, né? Na verdade, em todos, vamos tentar, né, pensar alto, olhar para baixo, olhar para trás, sabe? Olhar para o futuro, né? Tá bom? Coisa radical, né? Ter a mente aberta. Ver por outros ângulos, pensar fora da caixa. Já falei isso aí, né? Então, depois de definir o PDV, o problema de foco, né? Viajar. Mesmo que a gente tenha ideias doidas, ou até, isso é uma coisa meio idiota, hein, professor? Isso é meio idiota. Idiota agora, né? Ou doido agora, né? Então, bom, tem um monte de coisas, né? Um monte, mas vou contar um caso que eu sempre conto também, né? 2005, né? 2005, talvez, 2005. Saiu na internet nessas aceleradoras, não, financiamento do projeto, né? O cara botou na internet e falou assim, olha, eu preciso de um financiamento, um projeto inovador. $250 mil, né? Para quê? Para ver. Então, ele falou assim, meu projeto é tão inovador que a pessoa, para ver o que eu quero fazer, vai ter que pagar 250 mil. Saiu assim, pensando, nossa, cara doido, né? Você imagina que alguém vai precisar, né? Então, aí alguém respondeu para ele, pim, né? Eu quero ver, né? Aí ele respondeu, e você tá onde? Ele estava em Nova York, né? Esse cara. Eu tô aqui na Costa Leste e tal, né? Costa Leste, tem que pegar avião, Estados Unidos. Mas você tem que pagar passagem e hotel, porque eu não vou gastar do meu dinheiro para ir mostrar para você. Tá bom, eu pago, né? Quem é você, né? Quem estava ofertando não, pagando. Eu sou o Bill Gates, né? Então, eu quero ver a sua ideia, né? Então, Bill Gates pagou pro cara o avião, o hotel lá, foi lá. E o que você tem para... Que ideia doida que você quer que eu financie? Eu quero que você financie o patinete duas rodas, né? Que a gente tá aí, né? Esse patinete aí que veio em shopping primeiro, depois eu guardo com um brinquedinho e tal. O cara, ele pediu pro Bill Gates isso. Ele falou, eu tenho essa ideia, eu sei como fazer. O Bill Gates falou assim, tá bom, vou financiar. Quanto precisa? 1 milhão para começar. Então, ele vendeu o projeto assim. Primeiro ele cobrou 251 só para mostrar. Mas ele queria 1 milhão para lançar o primeiro protótipo, né? E o patinete é de duas rodas, né? Sem... funciona você inclinando, né? É uma ideia que surgiu daí, tá? Um exemplo, né? Tá bom? Uma ideia doida, né? Por que idealizar, né, pessoal? Opa. Bati errado. Então, é a transição da identificação, que é o define, né? Definir, para a solução. Então, antes de você entrar na prototipação, né?
Você explorar possibilidades de como aquela solução pode ser oferecida, certo? Então, você abrir o caminho para novas soluções fora da caixa, né? Certo? Fora do padrão. Dar um passo além e tentar aumentar o potencial criativo de todos. Então, essa é a ideia principal, né? De você empatizar, né? De você ter todo mundo mais ou menos perto de você, entendendo o negócio e potencializar essa busca, né? Então, isso é fácil? Não, muito difícil. Isso daqui é muito difícil, né? Então, a gente, de fato, acho que a gente não consegue fazer isso bem. Essa aqui é uma disciplina. O importante é a gente ter os passos e passo a passo, né? Pelo menos teoricamente, né? Mais ou menos delineado. Tentar fazer alguma vez, mas é muito difícil. Dar força e conseguir extravasar e canalizar o potencial criativo é muito difícil. Essa tarefa aqui é muito difícil, né? E a gente não tem conseguido fazer, acho que de forma... Também, nem sei se consegue, mas como é aula, a gente precisa... vocês precisam ter claro o que é o passo, né? Uma escadaria. Qual que é o degrau 9, né? Tá? O degrau 9 dessa escadaria. É isso daí, tá? Ou digamos assim... a cada 3 degraus, né? O terceiro lance de 3 degraus, tá? Eu idealize. Buscar ideias e não explorar, tipo Star Trek, indo por mundos onde ninguém jamais foi, né? Então, permitir fluência. Então, o que é fluência? Apareçam muitas ideias inovadoras. Então, nessa fase aqui, a gente pode ter muito brainstorm, né? Certo? Uma ferramenta que a gente usa para fazer isso. Não será hoje, né? A gente tem que ter muita flexibilidade para poder encaixar as diversas abordagens naquele tronco, né? Tá? De opção inovadora. Né? Dica: separar a fase de colher ideias da fase de avaliar a capacidade. Então, cuidado, muitas vezes a gente já começa a fazer a coisa e já quer chegar no idealize. É muito difícil, pessoal. A fase de idealização é muito difícil e ela é anterior à prototipagem. Tá? Então, de novo, ela é depois da fase, tendo como base a empatia, né, certo? Depois da fase de definição do PDV e antes da fase de prototipagem. Então, as pessoas, quando já ficam podando as coisas, elas já estão querendo prototipar. E a ideia não é prototipar, a gente tem que ter uma fase anterior. Então, lembrar da ideia do digital, do design thinking. São passos específicos, diferentes, atomizados, que a gente tem que vencer, né? Ou, pelo menos, praticar. Então, separar a fase de colher ideias da fase de avaliar a capacidade de implementação, que já está na prototipação. Tá bom? Bom, então, tenho um espacinho para algumas dúvidas, né? Então, antes de eu dividir o que eu quero fazer, só que eu fechei o chat aqui, deixa eu ver se eu abro ele de novo, né? Onde estaria esse chat? Chat. Onde está o chat de vocês? Meeting Control, não estou achando o chat de vocês. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem questão que gostaria de interagir aqui com a gente, pessoal? Então, antes de eu dividir as tarefas, né? Então, eu queria fazer esse questionamento a vocês, né? Então, tem alguma questão importante, uma teórica, né? A gente vai praticar, mas tem alguma objeção, pessoal? Alguma objeção? Cara, não estou achando o chat de vocês. Onde é que é o chat aqui? Chat, achei o chat. Esses 3 passos aí, pessoal. Não falaremos nem de prototipagem, nem de vendas agora, né? Tá bom? Falaremos em outro momento. Tranquilo até agora. Alguém tem alguma... tanto a empatização é muito difícil, né, porque exige habilidade, e a idealize é para poucos, eu diria, né? A capacidade de idealizar, abrindo a cabeça e canalizando os esforços é muito difícil. Então, mas pelo fato de ser uma coisa exige habilidade ou muito difícil, não significa que a gente não possa avançar um pouco, né? Experienciar, né? E digamos assim, e não ser uma pessoa teórica, né? Porque a teoria do design thinking é relativamente simples. A prática é muito difícil, tá? Por isso que alguém falou assim, não, até
Puxa, professor, a gente não poderia fazer, tipo, estudando e tal. Não dá para fazer estudando, porque tem que praticar, né? Não dá para fazer estudando, porque tem que praticar e tem que praticar com os outros, né? Só no final do curso, e talvez num terceiro projeto, tipo Design Thinking, que vocês façam, é que vocês vão entender a dificuldade real, né? Tá bom? Eu não sei se alguém já fez, mas a gente vai fazer o primeiro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, pessoal? A gente vai voltar aqui ao nosso explanação, né? PowerPointzinho. E vamos fazer entrevistas empáticas. O que a gente vai fazer, né, pessoal? Vamos dividir vocês. Então, eu vou dar 5 minutos. Então, agora são 14h53, tá? 7 minutos. Às 3 horas, né? Então, cada um vai fazer o quê? Cada um vai pensar, vai fazer uma lição de casa agora, né? Pega um papelzinho no computador, tal, no celular e anota o que pensa cada um, né? Sente importante fazer. Eu quero fazer como inovação nesse QS, tá? E eu queria fazer isso num grupo de 5 pessoas. Não dá, professor, eu queria fazer sozinho. Não, sozinho não dá. Queria fazer em 3, também não dá. Tem que ser 5 ou 6, tá? Então, por quê, né, pessoal? Porque, de fato, a Apple fala o seguinte, a Apple, né, no Innovation Research deles, tem um desses na Zona Sul, tá? Eu visitei. A Apple fala que tem que ter grupos de 8, né? Porque eles estão lá, mas o grupo de 8 dele é psicólogo, filósofo, artista, cara de computação, mecânico, pessoal mão na massa, então tem 8, né? Então eles falam isso, tá? Grupos de 8. Mas Google fala 5 também, então, mas tudo bem. Então, vamos visitei todos os espaços, todos os lugares que fomentam isso, entre universitários, né? Eu não sei, entre molecada e tal. Mas grupos de 5 a 8 ou até 12 pessoas, tá? Por quê? Porque tem que ter a visão fora da caixa, né? Tá? Então tem que ser 5 pessoas. Então, vamos lá. Então, pensando que vocês vão ter que trabalhar em 5 pessoas, né? Vocês vão fazer uma lição de casa agora individual do que eu poderia fazer, o que eu quero fazer, né? Na verdade, o que eu quero fazer, tá? Do teu coração, da tua mente, do teu coração, certo? E aí, eu vou dividir vocês que vocês vão fazer entrevistas. Então, o que vou deixar vocês em grupos estamos em 10 pessoas, 2 grupos de 5, tá bom? E eles vão fazer uma rodada de entrevistas, cada um vai ter 3 minutos para entrevistar alguém, né? Então, eu peço que vocês façam uma entrevista em roda, né? Então, entrevista e anota. Então, quem anota é quem está entrevistando. Logicamente, todo mundo que for entrevistar vai ser entrevistado, vai fazer uma roda, tá bom? Então, e eu peço que sempre alguém grave. Uma coisa boa, que como eu tenho um Telegram, pode gravar no Telegram, mandar um áudio, como se fosse uma mensagem para o grupo, e já fica gravado, né? Então, identificar quem está entrevistando e quem é o entrevistado, tá bom? Pode gravar direto ou pode gravar antes e mandar para o Telegram, tudo bem? Depois, eu vou aumentar aqui, cada grupo terá 18 minutos para anotar as ideias do grupo inteiro, tá bom? E aí a gente vai ter mais alguns minutos, tá? Aqui vão diminuir, vão depois uns 15 minutos, para compartilhar com um grupo com outro, né? Então, vamos fazer 2 grupos só, né? Tá bom? E nesse momento, um vai falar por todos do grupo que foram entrevistados, né? Só que nesse momento aí, pessoal, antes, ele vai falar o quê? Vai falar um Jamboard. Eu vou mandar um link daqui a pouco, um Jamboard, para vocês, né? Para vocês anotarem as coisas, né, das entrevistas, um resumão, e antes de expor para a gente, tá? Então, qual que é a finalidade, como eu tinha comentado? A gente vai querer dividir o projeto por afinidades, tá? Uma primeira tentativa. Então, pensem agora, cada um, vou dar, né? Agora a gente tem o quê? 4 minutos, tá? Para pensar. E eu vou dividir vocês em grupos de 5, tá bom? Tá entendido a tarefa, pessoal? Professor. Quem tá falando? É Eliane. Oi, Eliane. Esse grupo que você vai dividir é para a atividade de hoje, é isso? Só para hoje. A gente não é o grupo ainda do trabalho, tá? A gente vai querer ouvir todo mundo
Empatia é isso, viu, Eliane? É ouvir todo mundo, né? Sim. Depois Sim. a gente Ah, vai não, perfeito. tá bom? Podem pensar o que Tá. quiserem, porque é individual, né? Tá bom? Aham. E a gente, o senhor falou, né, agora que vai ser depois no fim da aula, a gente já tem um grupinho formado, tá? Ah, sim, Depois mas para passar é, nomes e RAs. então, Eliane, eu até aceito isso, mas a gente tem que ouvir todo mundo, tá? Então, Ah, antes não, sem problemas. a Era gente só tem que mais ouvir todo mundo. para falar que a gente conseguiu se dividir aqui, mas sem problemas. A gente vai. Segue a atividade normalmente. Tá bom, Tá bom, obrigada. nada. Eu vou dividir vocês pelo grupo do Zoom, tá? Vou fazer 2 salas, né? E vou fazer isso já. Vou fazer agora essa divisão, né? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, professor, estamos te ouvindo. Eu estou ouvindo, pelo menos. Ok. Então, vocês estão nessa sala aqui, né? Então, eu vou dar um link agora para vocês fazerem comentários, tá? Na verdade, vocês vão anotando individualmente aí, né? Faz a entrevista que vocês quiserem, né? Anota o que vocês quiserem, mas depois vocês têm que fazer um Jamboard para mim, tá? Uma anotação naquele formatinho, né? Eu vou mandar o link para vocês agora. Só preciso achar de novo o chat, que eu perdi de novo ele. Toda hora eu perco o chat. Achei. Então, estão vendo o chat? Vocês estão vendo a minha mensagem? Acharam? Apareceu? Ok. Este é o link do Jamboard, tá? Então, este é o link. Para resumirem as entrevistas. Então, sugiro, né, pessoal? Por favor, colocar nome e RA do lado do que cada um falar. Resumo, não precisa ser, pode ser uma coisa, pode ser uma coisa larga, mas se der para fazer mais resumidinho, melhor, tá? Para poder falar, né, para as pessoas, só um enunciado, né? Tá bom? Nome RA, né? Bruno é o quê, Bruno? Bruno, seu nome inteiro qual é, Bruno? Tem 2 Brunos, tem Bruno Domingues e o Bruno que está com o microfone aberto. Bruno Leonardo Bianchetti. Então, Bruno Bianchetti, tal, RA tal, né? Falou isso. Tudo bem? Então, aí você tem que escolher uma pessoa que vai ser o porta-voz do grupo na sessão conjunta, tá? Na plenária. Tudo bem? Ok. Tá bom. Então, vocês têm agora 15 minutos para fazer... 18 minutos para fazer esse negócio aí, tá? 18 minutos. Ok? Ah, e quem pode gravar para mim? Quem tá inscrito no grupo do Telegram desses 5 aí de vocês? Alô? Tenho Todos? Telegram. Oi? Eu não tenho Telegram, não sei o pessoal. Então, mas não tem ninguém de vocês que está inscrito no Telegram? Quem de vocês está inscrito no Telegram? Se você mandar o link, eu consigo entrar aí. Mas acho que aí talvez não vai ter todo mundo, né? Não, o Telegram eu não consigo mandar link não, viu? Deixa eu ver se eu consigo mandar link. Posso me inscrever aqui. Só tenho que descobrir como. Prominami, tá? Me procura no Prominami, tá? Mas a ideia é gravar as entrevistas, tá? Pode gravar em qualquer gravador e enviar o áudio no Telegram, não tem problema também, tá? Estejam à vontade. Pelo Telegram? Eu prefiro que peça que envie pelo Telegram, tá? Para que aí todo mundo possa ter acesso ao que vocês falaram, né? Certo? Já fica documentado. Telegram do grupo. Se alguém se inscreve, né? Eu tenho um grupo do Telegram, aí eu boto uma pessoa no grupo e quando disponibilizar, sempre colocar na entrevista quem está entrevistando e quem é o entrevistador, certo? Qual que é o nome do grupo, professor? Não, o grupo não. Eu sou o Prominami. Me acha no Prominami que eu coloco a pessoa no Telegram. Achei.
Fechou? Manda para mim. Vou mandar um oi. Um oi. Natália, tá escrevendo. Natália, esse nome é polonês, Natália, é isso? Não sei. Não sei, não faço ideia, porque ele veio da Áustria, mas não veio da Áustria, então nunca a gente foi atrás, é por isso. Tá, e aí eu gravo por aqui? É como se fosse mandar uma mensagem, como se fosse mandar uma mensagem para mim, tá? Tá, não, tudo bem, é que o áudio ele é meio ruim do meu computador, mas vai ficar só falhando um pouquinho, mas acho que dá para entender. Mas a ideia é a gente bolar uma ideia de inovação agora. Não, cada um fala o que quer fazer, não bola nada. Falar o que quer fazer, só isso. Não precisa bolar nada, tá? Só falar. Só falar. É uma entrevista, Natália. Então, Desenvolver alguma coisa sobre algum produto, é isso? Nada de desenvolvimento, é só entrevistar agora. Então, você está querendo que eu queria fazer um colar de pérolas. Tudo bem. Então, cada um fala o que quer, né? Entendeu? Não direciona nada, tá? Só que tem que ser num QS e em 5 pessoas, tá? Certo? Pensar, né? Pensar assim, mas não precisa resolver nada, pessoal. Pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Viajem quando quiserem, tá? Professor, olha, eu não tenho muita criatividade, mas o que eu pensei que de repente rolaria de fazer, não sei, aí você me dá um retorno. Mas, Natália, aí não é para mim, não sou eu, vocês têm que entrevistar vocês, tá? Entendeu? Mas aí todo mundo precisa ter um brainstorm criativo aqui, fica difícil. Não. Sem brainstorm, Natália. É só uma entrevista. Cuidado, não faça nada mais do que eu pedi, tá? Só uma entrevista. Né? O que cada um quer fazer, só isso. Tá? Não precisa elaborar mais do que isso, não, tá? É só uma entrevista do que cada um quer fazer, só isso. Não precisa fazer mais nada do que isso. Professor, tô com uma dúvida, assim, quem que entrevista quem? E aí a gente vai... Todo mundo vai entrevistar todo mundo, só que faz uma rodinha, né? Faz uma rodinha. Certo? Cada um vai ser entrevistado e cada um vai entrevistar. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô. Você caiu, é? Isso, eu caí, eu tava... Oscilou, eu caí do Zoom. Então, vou tentar colocar você na sala 2 de novo, tá? Tá bom. Então, join. Entender a sua ideia do grupo. Oi, meu nome é Natália. Eu imagino que alguma ideia de inovação poderia ser aplicada em algum contexto de educação. Então, fazer algum produto ou algum objeto que pudesse ilustrar, por exemplo, algum ensinamento físico ou químico que a criança possa fazer em casa. Que eu poderia pegar. Teria mais essa? Então, eu achei que eu não ia conseguir, na verdade, porque tinha um monte de requisito. Eu falei, vixe, a gente que tá para se formar, eu não vou pegar. E assim, teoricamente, eu até vou me formar rápido. Se eu conseguir puxar a quantidade de crédito que eu estou planejando, eu termino o BCIT agora nesse e termino a gestão no primeiro quadro do ano que vem. Só que eu falei, mas eu ainda não tenho os sei lá, 0,9 de CPK, 0,7 de CPK, esse monte de coisa. Mas aí eu me inscrevi por desencargo. Desculpa, pessoal, eu cheguei aqui, vocês estão discutindo outra coisa, pessoal. Não é que a gente estava discutindo os projetos e a gente queria saber agora se é para a gente discutir metodologias do QS ou produtos alinhados ao seu projeto final? A gente ficou nessa dúvida. Nenhuma das duas. Agora é só uma entrevista, Eliane. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente vai exercitando, né? Como eu falei, né, pessoal? Vocês estão no último slide lá, vocês sempre já estão querendo achar a solução, tá? Então, não é ruim, mas isso não é design thinking, né? Tá bom? Então, o essencial agora
A gente treinar um pouco, por isso que eu peço que vocês gravem. Então, alguém de vocês está no Telegram, do grupo, da disciplina? Não, eu pedi o grupo, na verdade. Eu fui que pedi o grupo no chat ali. Porque eu só adicionei o senhor lá. Você me adicionou? Não entendi. Isso, agora pô. Você tá no Telegram já, é isso? Sim, não, eu tô no Telegram, só que eu não estou no grupo. E aí eu adicionei o senhor lá como contato. Não, mas você me mandou para mim? Você me achou? Achei. E você mandou uma mensagem para mim? Hã? Você mandou uma mensagem para mim? Vou dar um oi aqui. Eu tô no Telegram, mas não chegou mensagem nenhuma, Henrique. Ah, chegou agora. Agora foi. Agora sim. Tá. Agora bom. Então, eu vou adicionar você, tá? Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que você faça uma entrevista só, o que cada um gostaria de fazer, pense em fazer e tal, né? E tanto o entrevistador quanto o entrevistado se identifiquem, né? Porque a gente depois eu vou dar um feedback para vocês dos dois, tanto do que vocês falaram quanto do que quem está entrevistando, né? Mas a ideia é de exercitar empatia numa entrevista, tá? Essa é a metodologia de Stanford, tá, pessoal? Que a pessoa entrevistando é que ela vai melhorando a empatização da comunicação. Logicamente, existem outras maneiras de empatizar, mas a gente está treinando a comunicação, né? Então, só isso. Não é para fazer nada mais. O que vai fazer, a prototipagem, é quarta aula só. Hoje estamos na segunda, né? Tá bom? Tudo bem, não? Prototipagem começa na quarta aula. Certo. Não faça nada mais do que eu pedi. Só uma entrevista. Se é viável ou não, a gente ainda vai ver, tá? Mas a gente não, vocês, né? Mas agora vocês... Agora Agora é a ideia de vocês... de vocês entenderem um pouco mais a metodologia da empatização. Tá bom? Praticarem, não entender, praticarem, né? E eu vou mandar para vocês o link do Jamboard para vocês fazerem o resuminho disso que vocês estão falando, tá? Certo? Certo, tô abrindo o Jamboard aqui já. Já chegou, né? Já chegou o link. Chegou, tá. Chegou, tá? Eu e a Chita anônima. Podem começar a entrevista aí que eu tô ouvindo já de vocês. Alô? Ih, acho que ele caiu. Caiu? Deixa eu voltar para... Duas pessoas caíram. Denis estava aí? Não. Não. Eu estava com a Eliane. Eu acho que o Denis estava... Ele ficou, acho que uns 5 minutos só e depois caiu já. É verdade, ele entrou e saiu. Vou botar ele de novo na sala 1, tá? E quem está gravando, né? Quem pode gravar, grava e posta no grupo do Telegram, tá? Deixa eu achar você, deixa eu incluir você. E na hora de gravar, identifica quem está entrevistando e o entrevistado, tá? Vocês têm mais 12 minutos, tá? Tudo bem? Tudo bem. Vou para outra sala. Se vocês quiserem, eu vou ouvindo o que vocês vão falando. Se vocês quiserem começar, eu estou ouvindo, tá? Para ajudar vocês aí. Não sei. Aline, você tem alguma ideia? Aline. A Luísa também. Acho que a Não, Luísa tá... viu, Henrique? Cada um tem que entrevistar e ser entrevistado. Não pode ser uma pessoa entrevista todo mundo, tá? Cada um tem que exercitar ser entrevistado e entrevistar, tá? Cada um. Aí tem gente pode fazer em roda, faz em roda. Em roda. Em sequência. Ô, Henrique, você já teve uma ideia aí que você tinha comentado antes? Eu posso começar te entrevistando, se você quiser. Pode ser. Não sei que você já tem, né, uma ideia.
Qual que é o seu projeto? Qual que é a sua ideia? Então, durante a pandemia, o meu cachorro, ele já estava ficando cego, né? E surdo. Aí ele acabou ficando cego e surdo, os dois. Aí a minha ideia seria fazer um protótipo de coleira com um sensor para impedir dele ficar batendo a cabeça, porque ele bate muito a cabeça aqui. Só que ele não pode apitar, porque ele tá surdo, né? Aí teria que ser algum tipo de vibração que também não fosse nociva para ele. Aí eu já tinha pesquisado como fazer e tal, já tem alguns modelos que o pessoal vende, só que o mais comum que eles vendem só um arco que fica na frente do cachorro, né? Como se fosse um arco mesmo, para ele o arco entra em contato com a superfície e ele não vai ficar batendo na cabeça. Só que aí eu tive essa ideia, né, de talvez ter uma forma de emitir alguma vibração quando estiver chegando perto para ele reconhecer a área ao redor pelo menos do rosto dele, né? Oi, pessoal. Essa entrevista está meio silenciosa, hein? Não, na verdade, a gente já fez, professor, a entrevista, a gente está passando para o Jamboard agora. Ah, vocês gravaram a entrevista? Sim. Tá bom. Então, vocês estão fazendo o limpo já no Jamboard. Tá bom. E deixa eu até verificar, então, o que vocês estão fazendo. Se ajuda, pessoal. Coloquem em cor diferente, pessoas diferentes, tá? Se possível. Boa. Esqueci de colocar o nome RA, né? Tá? O Gustavo Rocha tá aí ou ele caiu de novo? Não, eu tô aqui sim, professor. Eu tive que entrar pelo celular no Zoom, porque meu PC ele travou aqui por alguma razão, mas agora tá tudo certo. Tá bom. Então, toda reunião, eu vou pedir que vocês gravem alguma coisa, tá? E toda reunião de vocês. Então, ou gravem ou documente de alguma forma. Então, vocês vão escolher, mas pode ser gravado áudio, né? Vídeo não precisa, só o áudio, né, do negócio, ou uma coisa escrita. Mas toda reunião do grupo, a ideia é que esteja documentado em áudio e texto ou um ou outro, tá bom? Melhor esquema é ter os dois, tá? Tanto áudio quanto texto. Tudo bem? Então vão se acostumando, né? Agora, a Luísa, você tem alguma ideia de projeto? Então, eu pensei em algumas ideias, assim, mas eu não sei se elas são viáveis. Eu vou, na verdade, reutilizar uma ideia que eu tive no projeto de BCN, sei lá, da primeira matéria que a gente faz, que acabou que não deu muito certo, BCN, que não deu tão certo assim, mas eu acho que ela é uma ideia que seria legal, assim. Que a nossa ideia era fazer um drone dispersor de sementes que usasse energia fotovoltaica. Legal. Então, mas eu acho que foi um pouco complexo, né? Então, eu acho que por agora a gente já está mais para frente, né? Acho que até que daria para fazer. Na época não deu certo por causa disso, mas eu acho que é uma ideia que, tem tudo a ver com sustentabilidade, né? E eu acho que é algo que ajudaria bastante. É isso. Legal. O meu TG, se tudo der certo, eu vou querer fazer com drone também. Só que eu preciso arrumar um justificativo pra fazer para eles. Né? Eu conversei com o professor, porque a minha ideia seria fazer um drone que ele sniffa a rede de Wi-Fi. Tipo, ele é um drone intrusor. Tipo, ele serve como ponte para invadir outras redes. Na verdade, tipo, não seria para invadir, né? Para buscar vulnerabilidade. Aí, aí o professor falou que teria que arrumar uma justificativa boa, porque teria que ver pela perspectiva de segurança, não tipo, tá só invadindo. Mas aí eu tenho que... Só, Henrique, pessoal que está anotando, é nome RA, ou nome inteiro ou nome RA, tá? Para mim não perder vocês. Tá bom? Beleza. Se puder fazer com cor é melhor, viu, pessoal? Vocês estão muito analógico aí, viu? Sim, eu vou editar depois, só para ser a primeira anotação. Tem mais 5 minutos só, tá? 5 minutos. Tá bom. Beleza. Eu posso editar também. Então eu vou colocar a cor para mim aqui.
Pô, mas essa ideia do drone é muito legal, do semente. Sim. Então, quando eu fiz em VCN, a gente acabou que tirou a parte da energia fotovoltaica e colocou bateria mesmo, tanto pelo custo, tanto pelo peso, porque esse é o principal problema, né? Porque a célula fotovoltaica é muito pesada. Então, a gente acabou que fez com bateria mesmo, mas só que não deu tanto certo, assim, não deu muito certo. Acabou caindo, enfim. Agora eu acho que a gente já está numa fase mais madura, né? Eu, pelo menos, já desenvolvi bastante. Acho que eu teria outros olhos para esse projeto. Então, eu acho que ele seria possível, sim, sabe? Uhum. E é isso. O da luva é legal. Então, o da luva é legal também. Nossa, o da luva é super legal. Então, só que eu tô pensando aqui como faria. Mas não, a ideia é muito legal. É um projeto meio complexo. Nossa, mas seria muito legal. A leitura que você diz é tipo, você faz o sinal, aí Aí, tipo, a luva, ela tem um sensor, né, que ela detecta esses movimentos. Aí, a partir dos movimentos, ela meio que traduz pra telinha o que a pessoa tá falando. Caramba, que legal. Bem legal. Deve até colocar o speaker, né? Tipo, ele vai falando. Dá pra integrar. Pessoal, em 4 minutos a gente vai voltar no geral, né? O Henrique não conseguiu entrar? Não conseguiu? Não, o Henrique não. O Denis não conseguiu falar? O Denis. E tinha uma outra menina que ela caiu também. Acho que era a Eliane. Opa! Denis, você conseguiu entrar agora, é isso? Ô Denis. Agora. Oi, professor. Estou aqui. Então, você caiu, você não tá. Você tem que estar na sala 1, tá? Eles estão acabando o negócio lá. Vou botar você lá, tá? Muito obrigado. É que flutuou a internet aqui, eu caí, aí para voltar foi um parto, mas eu tô indo para lá. Eu te coloquei, você tem que aceitar. Usar de alguma forma a tomada de decisão por inteligência artificial, né, para facilitar também essa parte de educação nessa plataforma, né? Acho que também conversa com aquelas competências lá da sociedade que o professor falou, tanto de IA, de alfabetização digital, comunicação. Eu acho que é isso mesmo que eu tinha de ideia. Pessoal, meu nome é Gustavo Rocha. A minha ideia ela também vai de encontro ao contexto da educação e ela está vinculada a criação de uma plataforma online para gerenciar as atividades e trabalhos acadêmicos com o intuito de otimizar o tempo da pessoa, né, aumentar a eficiência nas atividades, porque uma das dificuldades que eu, pelo menos, sinto no cenário EAD é justamente essa disciplina com relação às atividades, o tempo que você precisa gastar em cada atividade, a ferramenta aí é nesse intuito. Acho que é isso. Oi, pessoal. O professor Minami de novo. Eu acho que vocês não entenderam. Na verdade, não é incomum que a pessoa não entenda, mas se vocês, cada um vai anotando as suas coisas, não é entrevista, pessoal. É uma explanação, né? Tá? Não é empatização isso é individualismo, na verdade. Mas tudo bem, por isso que eu falo para vocês que, de fato, a gente teve muita dificuldade no quadrimestre do ECE, não ofertou no QS1, no QS anterior, né? Porque a gente via muita dificuldade dos alunos de entender esse negócio, né? Então, entrevistar é entrevistar mesmo. Você tem que fazer o papel de jornalista. Então, tem que tentar anotar o que o outro está falando, né? Mas, paciência. Eu vi que, me parece que vocês foram escrevendo, cada um foi escrevendo, né? E não é isso, não. Tá? A entrevista, vocês têm que pegar, através da conversa, e tentar descrever, depois ver o ponto de vista da pessoa, mas a pessoa que fala é uma, a pessoa que anota é outra, tá? Tudo bem? Não, eu acho que vou fazer um exercício, deixar para casa isso, mas agora eu já vi isso daí. Então, vocês, cada um dá o seu depoimento, isso não é isso, pessoal.
Não é isso. Logicamente, os outros podem ouvir, né? Mas sempre cada um tem que treinar, anotar o que o outro fala, tá? Então, vale essa dica, né? Então, quem anota quem fala, quem está sendo entrevistado é uma pessoa e quem anota é outra pessoa. Tá bom? Ficou claro? Ficou mais claro ou não? Ainda não está claro o que eu falei. Alô? Está mais claro ou não? Hã? Sim. Então, o que vocês têm feito é um depoimento. Estão falando para o grupo. Isso não é entrevista, pessoal, tá? Isso não é entrevista empática também, não é. E a gente não vai... E vocês não vão crescer empatia fazendo desse jeito, não. Não tem jeito de fazer... Isso daí nem brainstorm é, tá? Mas tudo bem. A gente vai falar do brainstorm quando chegar na parte de prototipação, tá? Ou, na verdade, idealize e prototipagem, né? Mas entrevistar, você tem que... Sócrates. Se vocês se vale, né? Procurem Sócrates, alguma coisa, né? Procurem um método socrático, né? De falar, de entrevistar, deixar outra pessoa falar e vai anotando rascunho, né? E depois tenta voltar a descrever o que a outra pessoa falou. Foi isso que você falou, tá? O ponto de vista, tá bom? Não, mas não tem problema. Isso aqui é aula, né? Aula, a gente não está querendo chegar na ideia ainda. A gente tá treinando a entrevista empática, tá bom? Então, vamos voltar. Podemos voltar para o geral? Alguém tem que ser escolhido para falar pelos outros, tá? Já elegeram quem vai falar? Eu posso falar. Tá bom. Eu vou só avisar outro grupo, então dá uma pensadinha, né? E eu vou avisar outro grupo e a gente já volta no geral, tá bom? Que ela iria traduzir as libras para a nossa linguagem, assim, né? Então meio que teria um visorzinho assim, aí conforme a pessoa fizesse os movimentos, ia aparecendo a frase que ela estava falando no visorzinho. Ou então o Henrique deu a ideia também de colocar um speaker, que eu achei legal. Não, sensacional. Boas ideias. Acho que de ideia boa não falta, né? Então temos aí uma quantidade até que substancial. Acho que como é um projeto, agora a gente só tem que pensar em como construir de fato. Não. E... Quem está falando? Oi? Quem está falando? É o Denis? Sou eu. Não. Isso. Oi, Mário. Quem está falando? É o Denis. O Denis. Então, Denis, esse aqui não é o grupo ainda, tá? Esse aqui não é o grupo ainda. A gente está... tá. A gente vai dividir o grupo, lógico, mas a gente vai estar fazendo exercício de entrevista empática, né? Então, eu só faço a pergunta, pessoal. Quem anotou é a própria pessoa que está falando ou quem está anotando é o entrevistador? É o entrevistador. Entrevistador. Cada um entrevistou e cada um foi entrevistado? É isso? Ou não? Tá bom. Isso. Então, o outro grupo, cada um foi anotando no Jamboard e foi falando. Isso não é entrevista, isso é um depoimento, tá? Então, a entrevista tem que deixar a pessoa falar e o entrevistador, quando tem dúvida, vai anotando para colocar o ponto de vista, né, do que ele estava entendendo e dizer, é isso que você falou? Entendeu? Tem que ser uma coisa, tem que ser um acordo que vai chegando lá, né? Tudo bem? Vai convergindo, né? Tá bom? Então, Professor, a gente só falhou numa coisa, desculpa interromper, a gente não conseguiu gravar o áudio. A gente pode... Não, vocês têm que gravar, tá? Mas se quiser, eu não sei se agora vai dar tempo, mas se quiser, se for uma coisa rápida como essa que vocês fizeram aqui, vocês fazem em 3 minutinhos, tá? Tudo bem? Então, é que eu quero fazer feedback em cima do áudio que vocês fazem também. Tanto do entrevistador quanto do entrevistado, tá? Tá bom. Bom, porque a lição de casa de vocês vai ser fazer mais entrevistas, tá? Ok? Cuidado, entrevista mesmo. Não pode ficar como diz, dando a pessoa dando depoimento. Tem que ser uma entrevista, tá bom? E então vocês querem mais uns 3 minutinhos para vocês gravarem? Cada um, alguém perguntar e outro responder? É isso? Pode ser. Por favor. Então, eu vou dar esses 3 minutinhos. Daqui a 3 minutos eu fecho e vou voltar na sala geral, tá bom? Tá bom. E um de vocês vai falar por todo o grupo. Escolhe aí quem vai falar, tá?
Beleza. Oi, pessoal. O outro grupo esqueceu de gravar. Vocês gravaram o áudio de vocês? Professor, a gente gravou sim. O motivo, na verdade, que a gente estava repetindo, abre aspas, esse depoimento de cada um é porque a gente tinha acabado de esquecer, entendeu? Por isso que a gente pulou, abre aspas, essa etapa. A gente fez a entrevista, mas não foi gravada no primeiro momento. Então, o outro grupo daqui a 3 minutos a gente vai voltar porque eles estão gravando, eles esqueceram de gravar, tá? Então, a gente paciência, mas daqui a 3, então, 15h40 a gente vai voltar para a sala geral, tá bom? Tá bom. Ok. Até mais. Tudo bem, pessoal? Estamos esperando o Zoom fechar, tá? O Zoom acabou de fechar todo mundo agora, né? Alô, todo mundo? Já voltaram todo mundo, pessoal? Sim, voltamos, professor. Tá bom. Então, agora, pessoal, é o grupo 1, né? Acho que da Aline, né? Poderia alguém falar o que vocês... ideias que vocês tiveram, pessoal? Vou colocar aqui grupo 1. Vamos lá. Grupo 1, quem são? É a Aline? Quem é? Aline? Denis? É a Aline, a Luísa. Eu é quem? Eu é quem? Eu sou o Denis. Denis, tá bom. Henrique e Luísa. E peraí. O Aline, Henrique. E a Luísa. E a Luísa. Tinha a Elaine também, só que ela acabou desconectando. Paciência. Então, desconectou. Então, quem vai falar por vocês aí? Oi, Henrique, fala aí. Você tem o dash fácil aí. Não, beleza. O nosso grupo ele tem basicamente 2 ideias de cada eixo. O primeiro eixo é a acessibilidade. A minha ideia é um sensor com vibração para cachorros cegos. No caso, cachorros cegos e surdos, né? Para impedir colisão. No caso, seria uma coleira que identifica a área ao redor do crânio do cachorro. O da Aline seria uma luva com sensor para leitura de libras, na qual ela, através dos movimentos da luva, ela traduziria os movimentos. Aí, no caso, leitura de libras, é isso? Não, de libras, sinal de libras. Para libras. Aí de acordo com o movimento, a luva traduziria. Aí seria ou por mensagem ou por speaker. O outro eixo é o eixo ambiental, tem 2 ideias. O primeiro é o da Luísa, que é um drone dispersor de sementes que utiliza energia fotovoltaica. E o Denis teve 2 ideias. Peraí. Qual que é essa ideia da ambiental que eu não peguei ainda? É um drone dispersor de sementes que utiliza energia fotovoltaica. Essa é a ideia da Luísa. Ela já trabalhou nisso anteriormente, só que, como era muito no começo, era muito complexo, mas aí ela falou que agora é mais factível. E as ideias do Denis são um mini gerador eólico caseiro, que ele comentou, né, que aqui geralmente São Paulo venta muito, então seria viável na medida do possível. E o outro projeto seria um projeto mais complexo, seria o sistema de reaproveitamento de água caseiro. Bom, então vamos ver. Vocês dividiram em 2 eixos aí, ambiental e acessibilidade, sensor de vibração para cachorros cegos e luva com sensor para libras. E o acessibilidade. E o ambiental é drone dispersor de sementes, sistema de reaproveitamento de água caseiro e mini gerador eólico. Confere, não? Precisamente. Tá bom. Isso mesmo. Então, ok. Bom trabalho. O grupo 2, eu vou botar em vermelhinho aqui. Grupo 2.
E eram quem? Quem são os integrantes do grupo 2? É o Bruno Domingues, Bruno Domingues. Fala alto. Bruno Leonardo, Bruno Leonardo. Gabriel, Gabriel o quê? acho que é Pereira, Pereira. Gustavo Rocha, Gustavo, deixa eu aumentar aqui. Gustavo Rocha. e Natália. Natália. Natália Piagentini. Bom, então, quem vai falar pelo grupo? Eu falo mesmo. Manda ver. A gente fez algo bem diferente, na verdade, que o pessoal fez, até o professor comentou com a gente. A gente foi... A Natália chegou a dar uma ideia sobre algo voltado mais para a educação mesmo, para o público infantil, tipo uma plataforma que integrasse a educação e facilitasse a alfabetização digital. A gente não foi fazendo que nem o pessoal, que foi dando cada um uma ideia, a gente foi meio que montando em cima das ideias dos outros. Então, não ficou tipo tão amplo dessa maneira, mas acho que a gente comentou com o professor já, ele disse que não foi bem uma entrevista, mas a gente está aqui para aprender, né? Além disso, a gente comentou sobre emendar IA na tomada de decisão para ter uma pedagogia mais direcionada e customizada para o aluno. Customizado. E mais? E uma plataforma online com o intuito de organizar as atividades e trabalhos acadêmicos para otimizar o tempo do estudante. Na verdade, eu tenho a impressão que foi o Gustavo que deu essa ideia, mas pela dificuldade que ele sentiu no EAD com isso. O Bruno, né, que está falando, né? Então, Isso. o importante agora, né, era entrevistar para ter ideias, abertura, né? Então, o legal é que vocês, digamos assim, exploraram o tema, né? Mas me parece que não ficou tão aberto, ou seja, não está tão empático, sabe? Então, mas paciência. O importante, né, é que todos entendam que é preciso entrevistar, deixar a pessoa falar e tentar anotar. Então, eu anotei aqui, ó, plataforma de educação infantil, de alfabetização digital, né? Aí está identificado no Jamboard de vocês quem deu que ideia. Aqui eu só estou querendo ter as ideias divididas, né? Depois, tudo bem? Tá certo isso ou não? Foi o que vocês notaram? Depois, isso mesmo. na tomada de tiver decisão. alguma coisa adicional. Tá bem? Não, tá errado. Não, tá certo, tá certo. Tá bom. E há na tomada de decisão com pedagogia customizada. Customizado significa pessoal ou geral? Não, é mais direcionada para o aluno, para cada aluno. Personalizada. Pode ser personalizada. E customizada é para todo mundo, entendeu? Personalizada, ok. Depois, plataforma online para otimizar o tempo dos alunos. É isso? Confere? Isso mesmo. Tá bom. Mais algum projeto? Mais uma ideia, perdão? Acredito que não. Se alguém tiver alguma coisa aí do grupo para adicionar. Não, agora, Bruno, não era para adicionar nada mais, não. Só se saiu. Se não saiu, tá bom. Eu quero... espero que todos entendam que a ideia agora é só a entrevista empática. Não é para resolver problema. A parte de prototipação é depois. Então, vários gestores falam o que eu vou falar agora para vocês, tá? A pessoa vem com uma ideia, já vem com a solução. Então, e às vezes a solução já está feita. Então, isso daí não é design, pessoal. Isso aí já é então, você está quase vendendo uma coisa, né? Então, cuidado. Quando a gente quer empatizar, é preciso ouvir e tentar chegar num encontro entre o que a pessoa está precisando e o que eu acho que posso ofertar, mas não pode chegar com uma coisa meio pré-feita, né? Então, por exemplo, legal, mini gerador, não sei o que e tal, mas já com a energia solar, não sei o que e tal,
Me entendem? Parece que já vem a solução feita, né? Tá? Ou mesmo IA, né? Então, não está mal, mas só estou dizendo que parece que já chegou na solução, já está na prototipagem. A entrevista empática não é isso. É preciso não chegar na solução e tentar ver melhor o problema. Tá? Então, por exemplo, o cachorro está cego e se comunica mal. A pessoa com Libras tem poucos livros. A semente difícil de chegar nelas em alguns lugares para semear. Desperdiça-se muita água na nossa pia. Pode ser no quintal, pode ser na cozinha, entendeu? Então, cuidado para não chegar mini gerador. Então, eu queria gerar de forma alternativa, sustentável, luz, né? Ou aquecer. Então, não chegue com a solução feita, pessoal. Cuidado, isso daí, né? O que é isso? Esse é o modelo de engenharia dos anos 90. Eu, quando dava aula na Poli, a gente fazia assim. Mas agora a gente está em 2020, pessoal. Tá bom? Não está errado fazer como a Poli fazia, mas a Poli, ela é uma engenharia de 1970, tá? Então, o currículo da Poli, inclusive, eles estão mudando o currículo para ficar parecido com o da Federal, sabia? Então, a Poli, eu tenho vários professores amigos da Polielétrica. Polielétrica, não, todas as Polis. A Poli tem mudado o currículo para ficar mais parecido com o da Federal, né? Mais interdisciplinar, mais tal. Então, vocês estão dando soluções disciplinares e específicas. Então, vocês estão fazendo engenharia como nos anos 90. Cuidado, tá? Então, é errado? Não. Estamos no regime de exceção, vocês estão segurando as pontas como vocês podem. Mas vocês têm que tentar empatizar com as pessoas, com o problema das pessoas, tá? Então, eu estou vendo aqui muita solução já feita, prototipando o negócio, né? E a fase empathize da entrevista é ouvir o problema, tá? Não chegar tanto na solução. Não sei se ficou claro. Eu estou sendo não claro, pessoal, por favor, né? Alguém não entendeu que existe uma diferença entre você ver o problema e já dar uma solução, uma ginástica de solução, pessoal? A gente não... atualmente não é assim que se faz. O design, inclusive, por isso que o design, por isso que o Centro de Inovação da EPA fala que não é para ter só engenheiros. Eu sei que é uma dificuldade. A gente está na engenharia. Vocês são só engenheiros, ou praticantes de engenharia. Mas isso não é o modelo da inovação que as pessoas que o mundo está... Bom, que eles estão pedindo. Não sei se as escolas vão conseguir formar, tá? Dá para entender que não é para chegar na solução fechada, pessoal? Ou não está claro isso? Fale, escreva alguém que quer falar alguma coisa aí, pessoal, porque eu estou vendo solução muito já fechada, tá? Solução já. E a fase de entrevista não é isso. Não está claro, pessoal? Alguém não entendeu o que eu falei? Alguém não entendeu? Quem não entendeu? Vocês percebem que vocês já estão muito na fase da solução? Já viu o problema, já está com a solução feita, me parece. Tá? Alguém falou em alfabetização digital. E se a alfabetização musical for melhor? Entende, não? Porque você foi de alfabetização musical. Quer ser digital? Beleza, vamos tentar digitalizar esse negócio aí, mas plataforma online para ajudar os alunos. Aí que é o tempo, né? Entendeu? Então, não sei, e precisa ser online, né? Quer ser online, já é a solução, entende? Não? Às vezes o meio trava a solução, porque você quer encaixar uma solução por aquele meio, por aquele canal. Tá obscuro o que eu estou falando, pessoal? Ou não? Vocês entenderam o problema que eu identifiquei aqui ou não? Alguém, vamos mudar a pergunta. Alguém não entendeu o problema que eu estou falando, pessoal? O problema que eu peguei está claro. Eu gostaria que todos respondessem, porque o silêncio é terrível, pessoal. Quem não entendeu o problema? Quem não entendeu? Se entendeu, sim. Se escreveu, responda sim ou não, pessoal. S ou N, tá? Eu entendi, professor. Agora, nesse momento, eu entendi o que você quis dizer. Eu só achei que
No início da atividade não estava tão claro ainda. Agora só isso, só sim ou não, por favor. Eu estou esperando a resposta de sim ou não. Digital aqui, digital, binário, tá? 4 pessoas. Os outros 5 é não entenderam? É isso? Sim. 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 Tá bom. Ok, então, então veja bem, pessoal, o que a gente vai conseguir fazer é outra coisa, né? Então, logicamente, tudo que conta de chegada, todo mundo quer fazer conta de chegada, né? Mas a gente está fazendo aula, a gente está dando aula, né? Então, né? A gente não fez a divisão, então não deu tempo de fazer divisão, porque está muito esparso, me parece ainda, né? Tá? Então, eu peço que todos façam uma pequena entrevista, né? Então, eu sugiro, né? Dado esse Jamboard que eu fiz agora, no geral de todo mundo, vai ficar aqui. Eu vou botar no Moodle, né? E cada um faça pelo menos 3... Ai, isso aqui tá errado. Assim, aqui, ó. Pesquisa individual, a lição de casa. Pesquisa individual, tá? É o terceiro aqui, tá? Com entrevistas em parte. Cada um faça 3 entrevistas. Você acha que é o acessibilidade, o Libras, mas é o problema. Vocês têm que focar no problema e não na solução, tá? Então, quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, tá bom? Então, vocês têm que tentar chegar numa definição de ponto de vista de problema antes de chegar na solução, tá bom? Não deu tempo de fazer pitch, tudo bem, não tem problema, né? Eu vou reformular. Então, o que é preciso fazer aqui, pessoal? Só pesquisa individual. Tá vendo aqui, ó? Esse lição de casa? Só pesquisa individual. Tá? 3 entrevistas, pelo menos. Mas se poder fazer com 10, ó, só tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, não, 8. 8, eu tenho 8 propostas de problema, né? Ou, parece solução. Quiser fazer com 8 entrevistas, beleza, tá? Mas é preciso fazer o maior número possível de entrevistas para ver se isso daqui tem alguma... logicamente, o que cada um acha é importante, mas que tal achar mais pessoas que acham aquilo importante, tá? Quanto mais pessoas, eu acho que um grupo de 5 pessoas tem que ter pelo menos umas 10 pessoas, fora eles, que acham aquilo importante. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Ou seja, se vocês não acharem 10 pessoas, cada um de vocês achar 2 pessoas que acham que aquilo é importante, aquilo não é importante, pessoal. Senão aquilo isso é engenharia do século passado, tá? É preciso ver se o que eu vejo como problema, mais pessoas também veem assim. Senão não tem empatia, pessoal. É a minha visão de problema só. Não é empatia isso. Sou eu. É como eu falei, é o engenheiro do século do milênio passado, tá? Veja bem, a Poli forma engenheiros espetaculares. Mas é uma visão muito fechada, né? De engenharia, tá? Então, cada um tem que achar pelo menos 2 pessoas que pensam parecido com o que você está achando que é legal. Dá para entender, não? Se vocês não acharem, aquilo não é legal, pessoal. Por quê? Porque você não achou. Eu tô falando abobrinha, pessoal. Entende? Se você acha que uma ou 2 coisas são legais, você tem que entrevistar mais pessoas e tem que achar pelo menos 2 ou 3 ou 4 que achem que aquilo é legal também. Senão, não é legal, pessoal. Aquilo é seu projeto e não é projeto empático nada. Porque não tem ninguém que acha aquilo igual. Tudo bem? Então, essa é a lição de casa, tá? É só essa pesquisa individual aqui, uma entrevista, tá? E o resto esquece tudo. Só esse último aqui. Tá clara? Tá? A lição de casa é só as pesquisas empáticas. Qualquer tema que vocês acharam importante. Mas se verem que ninguém empatiza, melhor repensar. Tudo bem, não? Infelizmente é isso que eu estou falando, né?
Metodologia. Se vocês não encontram pessoas que empatizam com aquele problema, aquilo não é empático, pessoal. Não tem a ver. Tudo bem? Quantas entrevistas? Quantas vocês quiserem. Tem que achar pelo menos 2 pessoas que empatizem com vocês. Ou ao contrário, que você empatiza com elas. Você pode mudar o negócio. Tá claro ou não? E submeter no mudo, tá? Submeter no mudo. 1 semana. Tá bom? Essa é a lição de casa. Eu vou refazer esse slide. É só a pesquisa. Esquece tudo o resto. Tá? Detetei o problema. Né? Empatizei com vocês, tá? Está claro? Se tem dúvida, se não tem dúvida. Tá claro? Tá bom. Vai, pessoal. Boa tarde. Desculpa atrasei um pouquinho, tá?